Bem, voltando a mais um GCOcast, né? A gente não definiu o nome lá no começo e acabou ficando o GCOcast, né? E a gente segue conversando com esse nome. Então é um podcast que a gente vem falando sobre vários aspectos da clínica, né? Da Gramado Clínica de Olhos, porque são muitas as informações e a gente vai aos pouquinhos trazendo aí para todo mundo entender um pouco da ideia de como a clínica foi montada, como ela foi pensada e como ela se desenvolve. Então hoje eu trago de verdade alguém muito especial para conversar comigo, né? Hoje a Patrícia Pazeto, que me ajudou desde o início a montar todo o projeto, a minha esposa, vai conversar comigo um pouquinho sobre uma das divisões da clínica que é uma outra empresa que está junto com a clínica, que é o Lupa Café, né? Uma ideia que a gente teve aí há um tempo atrás para agregar na estrutura da clínica e ele vem aí também sendo um novo contador de histórias aí dentro dos projetos que a gente montou. Bem-vinda, Paty. Obrigada pelo convite. Vamos começar assim bem contando história, depois a gente entra mais acho que em aspectos mesmo assim de por que a gente montou e mais detalhe. Mas como que é a relação de uma clínica de olhos e o empreendedorismo e montar uma cafeteria na clínica? Como é que começou tudo isso? Eu acho que a ideia principal, na verdade, foi o objetivo de montar uma cafeteria. O objetivo de montar o Lupa Café e o conceito que a gente queria criar com isso, né? Porque associar uma cafeteria a uma clínica, né? E acho que é aí que partiu o desejo que a gente tinha de poder ter um espaço em que os pacientes pudessem ter um pouco mais de conforto, pudessem ter um espaço que pudessem ser recebidos, né? Principalmente na fase ali de pandemia, onde a gente percebeu que é um lugar, a clínica acaba ficando num lugar onde a gente podia proporcionar isso, né, para os pacientes. Então, eu acho que empreender numa cafeteria, que é uma área bem diferente da área da saúde, que a gente já estava acostumado, foi um desafio, é um desafio, mas acho que principalmente baseado no conceito e na ideia que a gente queria para o Lupa Café. Do bem-estar do paciente. Sim, de poder ter um espaço para os pacientes se sentirem à vontade. Principalmente, nem só o paciente que está consultando, nem só o paciente que está fazendo uma cirurgia, mas principalmente os acompanhantes. Aquele momento em que tem que esperar e às vezes é um momento que demora, às vezes é um momento meio angustiante. Então, a ideia do Lupa, na verdade, é essa. Esse é um acolhimento, esse é um lugar para receber as pessoas. E eu, na verdade, sabe que eu enxergo várias quebras assim, no modelo tradicional de saúde, no sentido de melhorar a experiência do cliente. Muito se entende que a saúde é uma área que ela deve ser rodada por órgãos governamentais, por entes públicos, enfim. E no Brasil a gente tem uma definição muito clara de que o setor privado ele pode operar a pleno a área da saúde também, adaptado da melhor maneira que ele possa fazer, o que ele queira fazer. Obviamente que desde que cumprindo, né, todos os ritos da legislação, todas as normas, né, as normativas, tanto técnicas quanto éticas, enfim. Mas, enfim, cumprindo isso, a gente pode operar como a gente vai achando mais adequado. E, então, o que acontece, assim, tradicionalmente, a gente tem uma luta, uma batalha na espera, na sala de espera médica, consultório, clínica e tal. Isso é uma coisa, de certa forma, quase que folclórica, assim. É uma dificuldade muito grande. Então, antes ainda de entrar na cafeteria, falando um pouquinho sobre essa gestão de tempo, de espaço, de coordenação de agenda. É uma tarefa bastante complexa, né? Eu acho que teria espaço para criar quase um algoritmo de preenchimento de agenda para tentar otimizar o tempo e tal, mas é muita variável, é muito complexo. Então, às vezes tem uma agenda muito bem montada, respeitando os tempos, que em tese não deveria demorar nada para a pessoa ser atendida. Às vezes entra na fórmula a liberação do convênio, que pode se tornar lenta, o match ali do convênio com o que ele precisa. Às vezes tem urgência que entra no meio de uma agenda montada, às vezes falta um paciente, encaixa outro.
Então, existe quase sempre uma dinâmica de agenda que ela se torna virtualmente impossível da gente fazer uma coisa tão matricial, assim, tão regradinha. E a espera cirúrgica, fundamentalmente, ela é muito variável. Tem cirurgias surpreendentemente rápidas e cirurgias que, naturalmente, elas precisam um pouco mais de tempo. Não só do tempo de sala cirúrgica, mas o tempo de recuperação e observação, os ritos da enfermagem e tal. Então, para quebrar um pouco disso, a ideia vem de trazer mais uma divisão, digamos, na clínica para favorecer, para facilitar e para tornar o tempo de espera diferente, né? Para a gente relativizar o tempo de espera e tentando deixar ele um pouco mais curto, mais agradável, assim. E ali às vezes tem uma distração, às vezes num café, sei lá, de fazer um lanche, de esperar ali e tal, pelo ambiente, pelo formato, se conectar à internet, recarregar o celular, o computador e tal, e aí criar um tempo de espera mais agradável. Porque na verdade o paciente, quando ele vai para fazer uma cirurgia, ele chega e ele entra no bloco cirúrgico, e a partir daí o acompanhante fica naquela espera. Mas o paciente que vai fazer a cirurgia, ele vai dilatar, ele vai receber toda a atenção. Então, às vezes, para o paciente, 1 hora que passe, parece que não foi tanto. Mas para quem está lá no café esperando, querendo saber notícias, ou, né, é um momento de distração. Então, aí o café pode ser isso, a internet pode ser isso. E, principalmente, eu acho que o que está acontecendo ali, às vezes, no dia de cirurgia, é que as pessoas que estão esperando acabam tendo um convívio também. Acaba sendo um ambiente de bate-papo, as pessoas acabam se conhecendo. E aí a Elis, que é a nossa barista lá do café, sempre para receber todo mundo. Então, na verdade, talvez essa seja a questão, né? De as pessoas que estão esperando não vão ter um pouco mais de atenção, né, do que aqueles que estão lá dentro vivendo aquilo. E às vezes acontece também coisas do tipo, as pessoas estão lá esperando e querem saber, mas será que já está bem? Será que já acabou? E nisso a equipe também é sempre muito prestativa. As meninas estão sempre ali para dar informação, para dar acolhimento. Então, talvez, o que eu tinha dito antes, talvez a área da saúde não tivesse muito a ver na questão alimentícia, no café. Mas o que tem acontecido é isso, as pessoas acabam tendo um acolhimento ali. Então, o passar o tempo dentro de um bloco cirúrgico acaba sendo mais intenso, mas para quem está esperando é um momento de distração. É muito funcional isso, né? Eu brinco um pouco também que, e na verdade a gente provocou isso, né? Hoje o podcast, essa conversa aqui, ela serve para ocupar uma coisa que acontecia muito em sala de espera, que era o próprio paciente contando suas histórias para os outros. Né? Então eu fui em outro lugar, fui em outra clínica, fiz tal cirurgia e tal. Mas acaba acontecendo. E aí o que eu falei assim, então, eu vou entrar nesse espaço aí também com o meu podcast. Enquanto que eu tô lá atendendo, eu vou estar aqui conversando com o paciente que ele tá vendo meu vídeo aqui na sala de espera. E ele tá vendo também as minhas histórias. O café, cafeteria, ganhar tempo e tal, isso claro que tá muito na cultura. Hoje a gente montou um formato um pouquinho diferente. Até, Stefano, se conseguir jogar alguma gravura enquanto que a gente conversa um pouquinho, alguma foto do café, pra gente trazer um pouquinho também de imagem. Então, assim, voltando um pouco à minha residência, que tu acompanhou bastante, né? Curitiba foi um momento, né? Aqueles anos ali foram mágicos. Eu acabei saindo de Porto Alegre da formação geral, indo para Curitiba fazer especialidade, depois fiz ainda retina cirúrgica lá com o pessoal. E os tempos também que a gente ia aprendendo, que tinha essa agonia, como é que o pessoal fazia, né? Ia no restaurante, num café, sorveteria que tinha perto ali e tal, dava uma volta, saía, voltava e tal. Então a gente foi aprendendo com isso. Naquele tempo ainda tinha enfermaria, né? As pessoas ainda internavam algumas cirurgias maiores, depois que foi caindo e ficando só ambulatorial. Então hoje a gente tenta fazer uma otimização do tempo, tanto nos exames, é muito comum a gente tentar fazer toda a avaliação cirúrgica junto com a consulta, já em anexo, sem precisar fazer retorno de ir e voltar com exames, né? E também fazer um tempo bem otimizado em relação à cirurgia, né? E aí, exatamente o que tu falou, enquanto que a pessoa está lá dentro do centro cirúrgico de fato, preparando, conversando, dilatando, ela está super tranquila, o pessoal fora não sabe o que está acontecendo, então fica apreensivo. E quanto que ela tem aqui, por exemplo, aqui tem a imagem do lupa aí, que tu pode explicar melhor pra gente,
que ela tem ali um espaço bacana para tomar um café, ficar conversando, trocar uma ideia, ver uma TV, assistir alguma coisa lá que tá passando e tal, usar a internet, carregar o celular, que a gente fica sem bateria às vezes, né? É porque mesmo que existisse algum lugar perto, quem está acompanhando não vai querer sair dali. Daqui a pouco o paciente está liberado, daqui a pouco... Então, a ideia, na verdade, era essa, era um acolhimento ali. Uhum. E o que acaba acontecendo às vezes também? Aí os pacientes fazem a cirurgia e depois voltam, alguns dias depois, para fazer o retorno, né? E aí os pacientes querem ir ao café para tomar o café. Claro. Porque, afinal de contas, no dia da cirurgia, não puderam usufruir do café. Sim. Sempre são os acompanhantes. Então, isso também tem acontecido. Aí as pessoas voltam para um exame, voltam para uma reconsulta e acabam passando no café para poder curtir aquele momento que em cirurgia não conseguiram, né? Legal. Falando de realmente café mesmo, tem eu acho que tem uma coisa muito interessante lá em Curitiba, né? Junto com a formação, uma situação que eu queria... Tô lá no meio, né, de um lugar que é produtor de café, que é tradicional em café, e aí eu fui lá no mercado municipal, acho que a gente foi junto até, e eu fui conversar com o pessoal de uma banca de café, perguntando sobre o café coado. Na época se falava muito do expresso, hoje se fala, tem uma discussão grande, enfim, né? Mas depois parece que se entendeu que existe realmente um perfil para coar, um perfil para expresso, um perfil para outros métodos, né? Diferentes métodos de extração, digamos, da bebida café, né? E aí eu lembro que eu cheguei meio sem jeito assim, perguntei pro pessoal, ele entendia muito de café. E eu perguntei, olha, eu gosto, sei lá, eu gostaria de ver algum café para fazer coado, passado, enfim. Aí eu falei, isso é muito inferior ao café expresso, vocês acham que é uma coisa, né, ruim de fazer com café e tal? Ele disse, não, são métodos diferentes, cada pessoa tem uma preferência, tá tudo certo, né? E não tem preocupação. Inclusive vou te apresentar algumas marcas aqui que são muito boas para passar, para coar e tal. E aí que eu conheci algumas marcas lá que até hoje eu lembro muito, né? A gente consome. Pessegueiro, Baggio, Orfeu, algumas marcas aí que a gente conheceu naquela época, né? Sim. Inclusive o Pessegueiro a gente fez uma relação super 2004. boa e tal. 2004. Tem aí. O café, na verdade, o café especial, porque aí acaba se tendo categorias, né? Café gourmet, café especial. Explica pra gente as categorias de café. É a mesma coisa falar gourmet especial? Não é a mesma coisa. Na verdade, existe uma classificação, e uma classificação internacional e uma classificação nacional. A ABIC, que é a Associação Brasileira de Café, ela tem uma classificação. Então, na verdade, os cafés são pontuados. E aí, com essa pontuação é que consegue se definir. Então, o café gourmet seria uma categoria, o café especial seria uma categoria acima. E, na verdade, assim, o Brasil ainda, e na verdade no mundo inteiro ainda, os cafés especiais, eles ainda têm um mercado pequeno. Repete para mim, a primeira categoria mais comum é o... o café, na verdade o café mais comum, que a gente vê em mercado, que a gente vê, né, em supermercados. Tá, depois vem as classificações mais altas. Aí vem a gourmet. Gourmet depois. E depois vem a especial. Especial. Tá, o microlote está dentro da especial. Dependendo da fazenda com que é a produtora. Porque, na verdade, isso é uma coisa que eu ia dizer. O café, ele evoluiu muito. Principalmente da década de 50, 60 para hoje. O café evoluiu muito nessas categorias. E, na verdade, o café especial, ele ainda é um mercado consumidor muito pequeno. Ainda. Teria muito para explorar ainda. As pessoas... E principalmente no Brasil, a gente ainda tem o costume do café passado em casa, entendeu? Naquele... Antigamente em coador de pano, depois veio, né, mais o consumo do coador em melita, né, em papel. E, na verdade, é um mercado que está muito ainda para crescer. E o próprio café, as fazendas de café, elas também melhoraram muito, evoluíram muito nas últimas décadas, porque se passou a dar mais valor ao produto e se passou também a se dar mais atenção a todas as etapas, né, de produção. Da produção do grão, da colheita. E aí, assim, isso ainda é
um caminho ainda a percorrer. Ainda as pessoas ainda não têm muito isso. Então, o próprio café expresso, que é uma coisa que ainda, claro, é mais comum, mas ainda tem pessoas que não têm o hábito de tomar café expresso. E lá no Lupa a gente tem o café expresso como o nosso principal, assim. É a principal bebida que a gente tem lá é investido no café expresso. E às vezes as pessoas chegam lá e pedem, mas vocês não têm café passado? Não, a nossa ideia também é essa. É também no conceito de proporcionar que as pessoas tenham oportunidade de conhecer. E a gente pode até estudar, pode até ver, mas o provar sempre vai ser o principal fator, né? E na verdade a gente também sempre foi muito tu principalmente, né, de gostar de café e então essa talvez seja a ideia, a gente também proporcionar às pessoas uma outra oportunidade para conhecer, né? E ali no Lupa a gente tem usado um café gourmet, a gente agora tem começado a trabalhar também com café especial, né? Que a gente tem essa ideia, mas é um mercado ainda pequeno, né? Ainda o mercado do café coado, ele ainda é muito presente no Brasil. Eu acho que nos últimos anos, não só café, vários segmentos, assim, eles expandiram em qualidade no Brasil. A gente percebeu em números, né? A gente vê canais de YouTube de tudo que é tipo de consumo explicando e tal. E eu acho que aquela questão... Eu vivo dizendo isso na oftalmologia, que é uma coisa que, né, é do meu domínio. A gente, depois que expandiu a cabeça para uma certa qualidade, é muito difícil de depois que a gente prova uma coisa boa, a gente... É muito difícil da gente voltar e querer... eu vou agora voltar para aquele comum lá e tal. Então, eu acho que tem uma maneira de... A gente falando de catarata, por exemplo, dá para fazer da forma mais simples, com custo muito baixo, tal, subsidiado. Claro que dá, mas é aquilo ali que vai ficar funcionando no olho pro resto da vida, né? Então a gente fala que, não é abuso a gente fazer um investimento em algo de alta performance visual, por exemplo, para ficar a vida inteira usando, né? E é uma coisa que se usa muito, né? A gente brinca, às vezes desafia que poucas coisas se usam tanto quanto uma lente intraocular. Eu acho que a gente volta aí para o café falando de que pode sim, né, a gente levar para um nível de qualidade mais alto, né? Porque eu acho que muitos produtores assim na história, eu fico imaginando isso, devem ter tido produtos muito bons e eles não souberam como colocar no mercado. E não tiveram o valor, né? Reconhecido. Então, sei de histórias de famílias que tinham um bom grão de café, tinham um bom produto, mas não tinham quem comprasse. E aí é aquele dilema, né? Para de trabalhar com café para alguma coisa que né, compense economicamente. Então é isso que está crescendo no Brasil. E se tu for pensar que café é a segunda bebida mais consumida no mundo, né? A primeira é água e a segunda é café. Eu me hidrato com café, tem dias, né, também. Então, assim, é uma bebida muito consumida. Então, isso também, as pessoas estão começando a ver outros métodos também, que é importante. Isso é outra coisa, né, que a gente às vezes fala. Cada café, né, para cada método. Então, não existe um café, qual que tu gosta mais? Depende do tipo de método. Então, existem grãos e moagens, principalmente torra e moagem, que são excelentes para expresso, mas não são para café passado. É verdade. E outros grãos, dependendo da torra e da moagem, são excelentes para um café passado e não são bons para um expresso. Então, tem vários métodos. E aí também entra isso. As pessoas estão aos poucos entendendo isso também. É quase como um vinho. Só que hoje o vinho ele já está bem estruturado na sociedade, na cultura das pessoas. E o café está começando a se mostrar assim. Os grãos, os tipos de grãos, a maneira como eles são feitos, a torra deles. E principalmente a moagem, né? Cafés moídos, muito moídos, não são próprios para algum tipo de bebida. Na verdade, assim, a gente tem que pensar que, por exemplo, o café, na verdade, em 1830 já era um produto de exportação no Brasil. Então, em 1830 o café já era um produto de exportação, mas a gente está em 2022 e ainda tem muito para desenvolver, ainda tem muito para aprender, sabe? Tem muita história de brasileiro que tomou café brasileiro muito bom fora do país. Exatamente, porque até Europa, principalmente. Mas até umas décadas atrás era isso, o nosso melhor café era exportado. A gente exporta muito. 40 milhões de sacas deu agora na última avaliação. 40 milhões de sacas de 60 quilos cada. Então é um produto que é muito exportado também. Então, por isso, eu acho assim,
a gente que era da área da saúde acaba se envolvendo numa coisa como café, e aí a gente começa a estudar e começa a entender e começa a ver os tipos de preparo e vai começando a gostar disso. Porque outra coisa também, a cultura do brasileiro, tomar café com açúcar. Sim. Por que tomar café com açúcar, né? Na verdade, o café que a gente compra em mercado, o tipo de torra dele é uma torra muito escura. Carbonizado. Porque, na verdade, sempre foi um café muito mistura, né? Então, esse café, ele é muito amargo. Então, se tu não botar açúcar, realmente o paladar, ele fica ruim. Mas um café, um grão de café especial, numa torra e numa moagem perfeita para um expresso, a própria crema que o expresso produz ali com defeito, ele acaba sendo uma doçura para esse café. Não precisa açúcar ou até acaba estragando o sabor. Mas é uma cultura. A gente Sim. tem que aprender Sim. a conseguir tomar um café expresso, se está acostumado, né, sem açúcar, o expresso, se está acostumado com um café que por exemplo, quando se vai para os Estados Unidos, é exatamente essa que é a questão que a gente tem uma dificuldade de entender, porque é um mercado consumidor gigantesco de café. E eles têm um café, normalmente é um volume maior na porção, e normalmente mesmo que tu tenha, em alguns lugares hoje a gente consegue chegar e ver por exemplo, várias recipientes com cafés, grãos diferentes, vários sabores, subtipos, alguns saborizados, outros não, enfim. Mas invariavelmente o que chama muita atenção, apesar de muitas variantes ali ofertadas para te comprar a granel, esse tipo de coisa, a torra é carbonizada quase. É demais, é uma torra... Que é da cultura deles, mais então, forte. Acaba, mesmo que tenham muitos grãos à disposição, acaba ficando tudo muito nivelado em sabor, porque a torra é exagerada, né? Então, o que já é bem diferente da Itália, o que já é bem diferente da Europa. Mas aí é que tá, é a questão da cultura. Sim. E isso se tentou também na história do Starbucks, né? Uhum. Se tentou trazer uma cultura italiana para o Starbucks. Esse era o objetivo inicial quando se fundou o Starbucks. O fundamento do Starbucks é tentar trazer a cultura do café americana, que se tinha na Itália, né? Uhum. Então, assim, entra a questão da cultura. Eles gostam o americano gosta de um café mais escuro e aí, no fim, acaba sendo o típico café americano, onde eles botam uma mistura muito grande de água, né? E na Itália é o café concentrado, é o expresso na sua essência, né? Então, por isso, assim, eu acho que, na verdade, que bom que existem opções. E a coisa do tipo, não botar açúcar em café também é uma coisa que se fala muito na área, né, da cafeicultura, na área entre os baristas. Não se condena, é uma questão de gosto, entendeu? Não existe um certo ou errado nesse sentido. Então, acho que envolve muito isso, assim, o experimentar também. Porque, na verdade, quando a gente prova, talvez, um café expresso sem açúcar, para quem está acostumado com açúcar, no início é difícil. E eu acho que o trocar o paladar, os primeiros dias é difícil. Mas depois de 4 ou 5 dias que consuma um café sem açúcar, a gente já vai sentindo mais o gosto do café. Mais sentindo o gosto da crema, a doçura. E aí a gente vai aprendendo a tomar, né? E por isso a oportunidade. Eu acho que a gente tem que experimentar, né? E o café especial, ele se presta muito para isso. E claro, não quer dizer que a gente não tome também um café passado, né? Entendeu? Sem dúvida, mas eu me surpreendi muito com a história desse termo que surgiu, que é mais novo, chamado microlote, né? São pequenos lotes de produtores pequenos, de fazendas pequenas, mas colhidos ou processados ou selecionados, como queira, com alta qualidade, né? Isso te dá uma experiência totalmente diferente. E na medida da percepção que a gente tem de gosto, de sabor, de vivência do café, é difícil de voltar para um café comum depois, porque a gente está ali, parece que está só suprindo ali alguma coisa, mas queria aquele outro que a gente experimentou. Então, o paladar, ele vai mudando, ele vai avançando. Exatamente. Mas, bom, tem vários produtores excelentes, algumas torrefações também que recebem o café brasileiro e estão torrando agora, estão manipulando o café, que é um movimento bem legal. Também é uma coisa que, uma ciência que tem se expandido no Brasil também. E antigamente eram poucos os lugares em que compravam as sacas dos produtores e faziam a torra. Hoje a gente já tem bastante. A gente já tem mais opção, entendeu? De torrefações.
Então, é isso, é uma evolução lenta, e quanto mais as pessoas vão se envolvendo e vão percebendo, acho que isso também as pessoas vão gostando disso, né? Não só para quem produz, não só para quem torra, não só para quem vende, mas para quem consome, né? Uhum. Isso é legal. O que os clientes do Lupa eles falam no café? Eles dão pitaco, dão sugestões, pedem coisas para a primeira coisa é essa. A gente só tem o café expresso, então a primeira coisa é, não tem café passado? Não tem. Até porque também o café, mesmo ele passado, o coado, né? Existem alguns métodos que também dariam para fazer, mas eles exigem também uma dedicação um pouco maior. Então, a gente preferiu, ali no Lupa, oferecer o café expresso. Então, os pacientes chegam lá, no primeiro momento eles estranham. E uma coisa legal que acaba acontecendo, não só os pacientes consultam, como pessoas que não foram consultar, ou que estão em Gramado, estão passeando, ou turistas, eles acabam descobrindo o Lupa e às vezes vão lá para conhecer. Então, a gente também às vezes atende pessoas que gostam muito de café expresso e vão lá justamente por isso, para experimentar o café expresso do Lupa. E esses tempos a gente incrementou no nosso cardápio o café cubano. Que o café cubano é um tipo de café em qual a gente faz o expresso e passa junto um açúcar mascavo. E aí, um dia chegou uma pessoa no Lupa perguntando se a gente servia café cubano. Então, quer dizer, existem pessoas, são poucas ainda, mas existem pessoas que sim, gostam de café, conhecem métodos de café e acabam indo no Lupa também por isso, sabe? Então, por isso é uma oportunidade também, porque não fica só restrito aos pacientes ou só a quem está consultando, né? O Lupa ele está aberto também para turistas, para quem quer conhecer, para quem mora em Gramado, né? E tem mercado dos exigentes do café também que vão lá para experimentar. Tem uma coisa que eu, assim, com alguma frequência o pessoal me fala, é o seguinte, porque tu sabe que a oftalmologia a gente atende e muitas vezes o atendimento ele é dividido, né, entre o exame preliminar, que a gente chama de dilatação, e aí volta. Não é para todo mundo, mas uma boa parte das pessoas, é bem significativo o número de dilatações para fazer a avaliação ocular, oftalmológica, enfim. E aí as pessoas às vezes perguntam se vai dar tempo para ir no café, tomar um café e voltar. Exatamente. Dá tempo ou não dá? Às vezes dá. Não, dá tempo. E às vezes também assim, os pacientes eles descem, aí estão lá embaixo tomando café, aí chega na hora de subir, daí as meninas avisam, né? As meninas lá da recepção ligam lá embaixo pro café e dizem, o paciente já tá liberado, porque o doutor já quer atender. Então isso também, a oportunidade às vezes de, durante a consulta, descer um pouquinho ali, tomar um café e depois voltar, né? Vai ser bem legal. Sim. Outras questões, assim, ainda falando um pouco de café também, já ouvi também o termo de que tem toda uma cultura em torno de café, obviamente, né? Mas que hoje seria uma das, vamos dizer assim, drogas lícitas mais usadas no mundo, né? Quer dizer, um estimulante mais usado. Sobre esse ponto de vista, assim, tu concorda que é um estimulante e ele aumenta a produtividade, por exemplo, ou estimula que hoje existem muitos estudos, né, que mostram e muitos estudos que mostram a quantidade de cafeína e tudo o que isso gera também no organismo, porque não é só a questão do estímulo. Se quiser voltar o logo, Stefano. Se quiser voltar o logo, podemos voltar com o logo bem tranquilo. E não é só o estímulo. Na verdade, a cafeína ela também ela acaba, em vários estudos mostra que para o organismo ela beneficia em várias coisas. Mas, na verdade, assim, o café, ele surgiu na Europa como uma forma das pessoas poderem se encontrar nos lugares onde, por exemplo, se servia vinho, né, nas tabernas. Surgiu como uma proposta de uma bebida não alcoólica que não deixassem as pessoas, né, deixassem elas sóbrias e que dessem energia. Então, na verdade, surgiu meio que isso. Eles tomavam nas tabernas o café porque era a oportunidade que eles tinham de se encontrar e conversar. E normalmente naquelas questões políticas, né? Naqueles momentos em que eles tinham que se reunir. E aí o seguinte, por exemplo, na guerra se tomava muito café. Eles precisavam ficar acordados, eles precisavam ter um estímulo, então na guerra também se usou a questão da cafeína e do estímulo para isso. E também os árabes usavam o café como forma de se manterem acordados para poder rezar.
para poderem estar em reza, para poderem estar naquele momento que eles têm também. Então, assim, a cafeína sim é um estímulo. Não sei te dizer na questão de droga lícita, mas sim, o uso da cafeína, ela acabou sendo, por isso, ela acabou sendo consumida, né? Nesses exemplos assim que eu te dei, são alguns. Mas existem muitos estudos que mostram, inclusive, no último campeonato de barista que teve esse ano, se mostrou num estudo, né, que o café sem cafeína, ele tem 0,01% de cafeína, né? O 0,1% de cafeína. E ele mostrou, e foi mostrado num estudo que o não ter a cafeína atiça melhor o paladar e as pessoas conseguem com isso ter experimentar um café mais adocicado, por exemplo. Porque como a cafeína ela te dá um êxtase, tu acaba não concentrando. Então, mesmo o café sem cafeína já se mostra também um produto que seria para questão de paladar, para quem gosta de café, para quem gosta, né, de provar, por exemplo, certas coisas, tu consegue sem a cafeína provar um café mais, né, na sua essência também. Então, e tem vários estudos que mostram também os benefícios do café. Claro que aí a gente entra também numa outra questão da área da saúde, né? O quanto às vezes o café também ele pode não ser a própria estimulante da cafeína, né? Para quem, por exemplo, tem problemas cardíacos, acaba sendo muito estimulante, né? Mas o café, por isso que eu disse, é uma área em que a gente começa a estudar e começa a se envolver e começa a ver os benefícios e começa a ver, né? Começa a gostar. Dá pra... Tem muita coisa, tem né? Muita tem coisa, muito assunto, tem muita coisa né? legal, assim. Tem muito assunto. Mas a questão de reunião em torno do café é muito interessante porque as cafeterias eram as redes sociais antigamente, né? Antes de ter... Na verdade, se diz isso, né? Se dizia isso antes da pandemia. Que se encontrar para tomar café era um terceiro local, né? Primeiro é o trabalho, segundo a casa, e terceiro seriam as cafeterias, né? Mas é isso aí, o café, na verdade, ele é um agregador, assim como a comida também. E na verdade, até mais do que a comida, porque um café, normalmente, ele está presente. Em certos momentos, em certas reuniões, em certos encontros. Tanto que ele surgiu nas tabernas na Europa justamente por isso. Era um momento para as pessoas tomarem um café e poderem conversar, né? Então, acho que... o café, ele proporciona tudo isso, né? Quais são as... não sei se tu pode falar de marcas de café, mas que tu já, assim... Tu tem memória de marcas de café que tu lembra? E quais são as referências atuais que tu tem, assim? Qualquer marca que te venha à cabeça, assim, o que tu lembra? Na verdade, é as marcas que a gente vai descobrindo, né? Juntos ali, ao longo do tempo que a gente já provou. Mas eu acho que, na verdade, não fica muito específico a marca. Eu acho que fica específico, às vezes, até a safra. Porque, na verdade, é isso, né? A safra vai gerar um tipo de café que é associado a uma torra e depois uma moagem, né? Eu te pergunto porque, vamos lá, talvez eu esteja errado, mas eu acho que... Bom, tomo café desde a infância, enfim. Eu tenho... não sei se a gente... Às vezes aquelas histórias, né, da gente lembrar de coisa de muito tempo, então a gente às vezes não tá tão certo, mas... Eu tenho a imaginação de que as marcas comuns, essas de encontrar no mercado convencional e tal, eram melhores antigamente do que hoje. Né? A gente fala... Vamos falar de marca mesmo, assim. A gente fala de café Bom Jesus, Melita, Pilão, Três Corações. Caboclo. Três Corações talvez venha um pouco depois, assim, tal. Mas eu acho que eram marcas que já tiveram mais qualidade, eu penso. Porque eu sempre lembro que antigamente tinha uns quiosques de torra e de moagem de moagem no mercado. Acho que ele já vinha torrado, eu acho. E daí, sim, já vinha torrado. E daí ele moía pra levar pra casa. Exatamente. Podia até comprar o grão se quisesse, mas quase ninguém tinha moedor em casa. Então, comprava ele já... Mas aí colocava na máquina pra moer na hora quanto que a gente queria. 250 gramas, 1 quilo, meio quilo e tal. Sim. E parecia que a qualidade era muito boa, o cheiro era diferente, era... Talvez foi a moagem na hora. Porque era a realidade que tu tinha na época. E eu acho que, assim, as coisas foram evoluindo tanto porque hoje, por exemplo, a gente tem os cafés e métodos de fazer café em casa, né? Aliás, no Instagram do Lupa,
tem vários posts lá sobre diferentes métodos de fazer café em casa. E hoje, por exemplo, a gente tem as máquinas de café, Nescafé, Nespresso, né, Dolce Gusto, lá, sei lá. Então, assim, hoje também, até esses próprios cafés são uma oportunidade de tomar um café diferente. Uhum. Porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Antes só existia o café de mercado moído já pronto. E hoje a gente tem outras opções para fazer em casa. E os cafés em cápsula hoje evoluíram muito. E hoje não é só café, né? O café com leite, Sim, chá, vários, né? ou outras coisas. Inclusive tem marcas de café que desenvolveram cápsulas compatíveis com as máquinas, Sim, na verdade, exatamente. Porque aí não fica restrito cada marca ter que ter o seu aparelho, né? O seu sua máquina. Mas isso também é outra coisa, que vem mudando e vem crescendo. E é um outro mercado também que existe. Porque né, nos métodos antigos de fazer café, de sifão, né, de outros estilos, né? E a própria V60, a Ario V60, que é um tipo de café coado, ele também não é muito antigo, ele é dos anos 2000 para cá. Exato. Então, por isso, eu acho que talvez essa coisa da memória de infância do café era porque era a realidade que tinha, né? É que hoje a gente tem tanta opção e assim, Expresso, por exemplo, assim, se a gente pensa as marcas mais usadas aí que a gente vai ver, talvez mudando um pouco de região para região do país, mas a gente vai ver Sanremo, Astoria, Timbali, deve ser mais ou menos por aí. Tem outras marcas também. Mas a gente vê uma repetição grande, assim, né? Ocuparam muito o mercado de máquinas de expresso, né? Máquinas de expresso, normalmente, elas estão ligadas a cafeterias. Sim. Que são máquinas com custos, né, mais altos, exato, manutenção e tal. Então, por isso, as próprias máquinas de café em casa de cápsula é uma oportunidade para isso. Exato. Porque é um expresso um pouco mais simples, digamos assim, não digo isso, é um outro método, na verdade, eu considero. Mas é a oportunidade de poder tomar um café diferente, né, mais parecido com o da cafeteria. Porque as máquinas de café expresso, elas são mais... O custo é mais alto. Sim, também, né? Exato. Eu acho que tem um casamento muito interessante que é café grão de origem brasileira com máquina italiana. Eu acho que tem aí uma lógica muito boa. O método que a Itália desenvolveu, porque a Itália desenvolveu o expresso, né? Inclusive expresso com S, né? Porque o italiano não tem X, né? Na língua, né? A Bialetti, que é muito conhecida. A Bialetti, exatamente, eu ia falar também, né? Que é um método que requer um tipo de moagem, tipo de torra. E também é um método para se fazer em casa. Sim. Muitas pessoas usam, né? E a prensa francesa. A Aeropress também, que é um outro tipo de método que também é mais recente, das últimas décadas. Então, por isso, eu acho que foi evoluindo e foi uma oportunidade também das pessoas irem experimentando o que mais agrada o paladar. Porque uma Bialetti é bem diferente de um café coado normal, que Sim. é diferente de um expresso, né? E por isso aquilo que a gente falou no início, assim, cada tipo de café para cada tipo de método. Não tem... Difícil eu perguntar, né? Qual é o método que tu mais difícil. Gosta? Eu misturo, assim, eu gosto de Bialetti, eu gosto de expresso e gosto de quadro, que... Realmente cada grão ali tal, né? Depende do momento. Às vezes o café da manhã, qual é o tipo de café que quer tomar no café da manhã, né? E tal. Mas, por isso, acho que isso é legal também, de poder, com o tempo, a gente poder ver a evolução e poder experimentar. E por isso é importante o experimentar, né? E vendo o paladar também. Porque não adianta, no primeiro momento, às vezes a gente tem uma certa resistência, né? Claro. Do café coado pro expresso, parece muito amargo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo a gostar também. Exato. A mudança do grão também muda muito. Mas eu por exemplo, eu gosto eu gosto de café de Bialetti. Eu gosto o pessegueiro, por exemplo, a Bialetti, eu acho fantástico. Eu acho que ele se comporta super bem com temperatura alta da Bialetti, porque ela eleva muito a temperatura para fazer ebulição ali e o método dela, né? Então, eu gosto bastante, mas aí tem que ir acertando o grão. Nem todo grão fica tão bom quanto, né? Aí vem a moagem. Também. Exatamente. Aí vem a moagem. Dá pra moer em casa tão bem quanto uma moagem ajustada numa máquina? Um moedor, por exemplo, mais profissional numa cafeteria, tu ajusta a moagem para o tipo de café que tu quer. Então ali o barista sempre vai saber qual moagem específica e às vezes é aquele trabalho minucioso. Vai tentando e vai experimentando, vai tentando e vai experimentando. Em casa já é mais difícil. Dá pra moer num liquidificador? Dá.
Mas não é tão, né, não fica tão específico quanto um moedor. E normalmente os moedores caseiros, eles também não têm uma... É mais difícil, é mais difícil. Tem que ser muito no olhômetro, né? Tem que ser muito no testar ali no dia a dia. Não tem um padrão também. Não, também. Então, na verdade, por isso, o café é ir tentando, experimentando, até que a gente vai pegando. Legal, perfeito. Tem opções de comida no Lupa também. Tem opções de comida. Aliás, tem... qual seria o carro-chefe, né? Aquele que é mais vendido no Lupa, né? Tem o nosso produto preferido, que é o pão de queijo. Sério? Pão de queijo é o nosso produto mais vendido no café. E a ideia também é essa, a cafeteria ter algumas coisas que os pacientes pudessem, né, e os clientes pudessem consumir. Mas a ideia ali não é ser um lugar de refeição. Não é para ser um almoço, não é para ser um lugar, né? É para comer alguma coisa enquanto toma um café e enquanto espera. E quebrar um pouco do tempo, assim, naquele tempo chato de esperar, assim, numa clínica ou no hospital, por exemplo. Aí, às vezes, a gente tem os nossos doces. A nossa tortinha de limão também é o nosso mais pedido também. E os bolos, que às vezes a gente tem, né? E assim, a gente vai variando um pouco, mas... O pão de queijo é o que realmente... É o carro-chefe. O café mesmo. com pão de queijo é o mais... Que legal. É o mais pedido. Que legal. Conta um pouquinho da história da nossa barista, assim. Como é que a Elis parou no café? Como é que é a experiência? Ela tá gostando? É legal essa vida de café também? A Elis trabalhou 25 anos com chocolate. Trabalhava em fábrica de chocolate. Então, desde bem nova, ela... começou a se aventurar nessa área e ela tem muito domínio, né? Por 25 anos trabalhou com isso. Então, quando surgiu a proposta do Lupa e foi feito convite para ela, foi um desafio para ela, porque ela estava entrando num outro, né? Uma outra área. E ela aceitou super bem a proposta e foi atrás. Foi estudar, foi fazer cursos. E juntas, assim, a gente vai indo, mas... Tem muito a alma da Elisa ali, né? É ela quem define as coisas, é ela quem faz, é ela quem quer melhorar. Ela se empolga, faz os cafés ali cada vez melhor. E é legal, assim, isso, porque... É como eu falei, acho que o café, ele envolve. Eu acho que a gente acaba gostando dessa área e acaba, né, querendo aprender mais. E a Elis... tá sempre querendo melhorar e fazer, e tá sempre lá, e os dias de cirurgia, que ela tá lá cedo para receber todo mundo, né? Porque não é só o café, não é só o fazer ambiente, café. Né? É um ambiente todo. Entendeu? É todo um conjunto de coisas, porque a gente acaba também entrando na vida das pessoas ali. Porque normalmente chega lá para fazer uma cirurgia é um momento vulnerável na vida da pessoa. E eu sempre digo, né? Quando vai para fazer cirurgia, o primeiro olho é sempre o pior. Isso é a ciência, ansiedade, né? o medo. Então, sabe que assim, uma coisa que eu falo muito para equipe quando nos treinamentos e tal, é que é o seguinte, é importante, tem a vulnerabilidade, tem o medo, tem tudo. Mas tem uma coisa que se pouco fala em relação a ambientes cirúrgicos, que é o marco na vida da pessoa, né? Ela tem lá coisas que são marcos, que são icônicas, que marca a vida de uma pessoa, né? Entre elas vai estar as cirurgias que as pessoas vão fazer, né? Então, quando eu fiz minha cirurgia no olho, aquela época e tal, aquilo vai ser inserido dentro de uma história pessoal, né? Porque, fez uma cirurgia, vai conviver com a cirurgia pro resto da vida. Então, eu acho que essa ambientação, a espera, acomodar quem vem junto, que é o acompanhante, acomodar a pessoa que nem tu fala, tá dentro de uma questão orquestrada, assim, sabe? E dentro de um contexto. Que principalmente tá dentro do conceito que a gente quer do Lupa. Porque é exatamente isso. A pessoa, quando vai para fazer o primeiro olho, né, a primeira cirurgia, ela já não dorme na véspera, ela já tá ansiosa, vezes, é verdade. Não sabe como que vai ser. E assim, é todo um momento de preparação, porque tem que chegar lá, tem que dilatar. A cirurgia em si que tu faz, ela demora poucos minutos, mas num contexto ela é todo esse conjunto. Claro. Então, a ideia é englobar tudo isso. Então, a Elis está lá para fazer o café, mas ela está lá também para receber. Ela está lá para dar o conforto. É às vezes uma palavra, às vezes é um gesto,
Porque a pessoa que vai fazer a cirurgia, ela tá muito vulnerável. E assim, qualquer atenção, e cada um reage de uma maneira, né? Às vezes tem uns que demonstram mais medo, que reagem um pouco mais, outros que estão mais fragilizados, né? Então, o estar lá dentro da clínica, e aí faz parte de todo um conjunto de equipe, que a Elis, na verdade, trabalha no café, mas ela faz parte também de toda uma equipe da Gramado Clínica de Olhos. Então, entender isso e entender que, às vezes, o acompanhante ele tá até mais estressado e mais nervoso do que a pessoa que vai fazer a cirurgia. Então, não é só o fazer café. É todo um bem receber, é toda uma hospitalidade que a gente chama. Mas sabe que a mudança de comportamento de um olho para o outro, ela tem várias explicações. É muito grande, é gigante, assim. A pessoa vem muito tranquila para o segundo olho porque ela já vivenciou o primeiro, mas... Além da questão de barreira natural de ansiedade e medo, porque primeira vez que ela vai, ela não sabe nada, ela tem que compor uma série de coisas e existe aí o medo e tal do que vai acontecer. Mas se a gente entrar mais nesse assunto, tentar esmiuçar isso, não é só medo. Existe uma coisa que... Esses tempos eu vi alguém falando sobre isso e eu acho que funciona muito bem para cirurgia ou para as coisas desconhecidas, que é... O ser humano ele não gosta de perder a sensação de controle das coisas. Então, às vezes, ele vai lá e ele gostaria de ele estar conduzindo para fazer algo como uma cirurgia. Mas, claro que isso é totalmente impossível, né? Eu não consigo ir num especialista de uma área que não na minha, eu me colocando como paciente e dizendo como é que tem que ser tudo. Não tem como, né? Eu vou ter que encaixar lá no esquema lá, né, de onde eu vou, na sistemática ou no método daquela clínica, daquele hospital, daquela, sei lá, daquele pessoal que vai, ou daquela equipe que vai me atender. Então, a gente tenta muito lidar com nos treinamentos também a gente fala muito de como que lida com essa questão, quer dizer, eu tô tirando a possibilidade ou tô tirando a sensação de controle da pessoa do que vai acontecer com ela. Então, eu tenho que fazer isso de uma maneira muito amena, de uma maneira muito tranquila, né? Para que ela não se sinta vulnerável e ainda assim sendo conduzida de uma maneira que ela não quer. Por isso a importância de, por exemplo, até num exame simples quando vai fazer lá na clínica, de poder se explicar, olha, o exame vai ser assim, vai ser conduzido assim, faremos isso, objetivo. Então, o explicar mais ou menos o que se espera daquilo já diminui um pouco a ansiedade. Sem também. Dúvida. Porque, assim, não tem como ter autonomia. É que não tem como, mas, assim, o que acontece, assim, num mundo que hoje não se quer perder a sensação de controle, para um especialista, acabam acontecendo... É difícil dizer isso, mas, assim, às vezes, eu conto para vocês, às vezes, situações, mas, às vezes, de certa forma, quase bizarras, assim, de uma pessoa... Ela quer fazer de um jeito, então ela vai no lugar, não dá certo, daí ela tenta uma segunda opinião, mas do jeito que ela quer também não dá certo. Aí ela vai ceder lá no terceiro ou quarto especialista que ela vai dizer, poxa, né, tem que ser assim mesmo. Mas porque talvez ela criou uma resolução do problema que não possa ocorrer também. Não condiz com a solução real. Não tem como. Claro, exatamente. Exato. E por isso a questão da técnica. Dominar a técnica. Eu posso até tentar, né? Eu não digo, mas alguém pode tentar fazer um café lá, entendeu? Exato. Eu vou olhar eles fazendo, eu quero fazer também. Mas e o conhecimento? E o saber... Tem uma estratégia toda, né? Então, e por isso que eu digo, talvez a perda de autonomia é que gera essa insegurança. Então, quanto mais as pessoas, às vezes, entendam o que vai ser exigido dela, o que vai se precisar e como vai ser, isso diminui a ansiedade, isso ajuda muito. Eu acho que a gente fugiu um pouco do tema café, mas acho que é muito bacana falar disso. A gente vive um mundo hoje que, assim, por mais que tenham evoluído técnicas, tecnologias, uma série de questões, facilitado logística, qualidade, conhecimento, redes, né, pra gente poder estudar e tal, tem tudo isso. Mas eu acho que existe um elemento social que ele se quebrou muito e a gente tem que tentar reconstruir nos projetos que a gente faz, que é a confiança, né? Porque na medida em que eu quebro a confiança, que eu não tenho mais aquela confiança que, sei lá, acho que existiu já antes, as pessoas vão tentar elas criar uma composição de condução de um problema. Que aí, como elas não confiam a pleno, ela tenta ficar... tenta resolver ou tenta pedir muitas opiniões para tentar compor algo mediano. Às vezes está só na cabeça dela. Exatamente. Então, exatamente. Então, assim, no momento que ela entende, que ela confia,
pela experiência, pela repetição das vezes que a gente faz a mesma coisa e tem um resultado positivo, pela segurança, pela reprodutibilidade que a gente chama em cirurgia, né? Aí a gente tenta defender essa bandeira de qualidade, de reprodutibilidade E criar um vinho. né? De contexto, que daí vem uma cafeteria junto com a gente, né? E de tranquilizar ela e tal, e recriar a confiança. Eu acho que tem toda uma engrenagem, tem toda uma lógica na relação. Na verdade, essa é a ideia toda que a gente sempre teve. Exato. De poder criar tudo isso. E o espaço, ele também... Ele é um espaço. Se não houverem as pessoas, se não houver o conhecimento... Isso. Então, por isso, não adianta ter o melhor equipamento se tu não tiver o conhecimento para usar aquele equipamento. Isso se aplica em tudo, não só no café, como na clínica. A clínica roda como um tripé, sempre foi, né? É a estrutura física, a equipe e a tecnologia toda empregada, né? Mas a gente sabe que, assim, faz muita diferença. Uma estrutura boa, uma tecnologia boa, tudo avança muito, facilita muito, qualifica muito, né? Tudo mais. Os resultados realmente a gente consegue otimizar mais, né? Mas a condução, a fidelidade, que é até pretensioso falar em fidelidade hoje em dia, mas a condução das coisas, a reconstrução de confiança, eu acho que está muito na mão da equipe, sabe? Claro, porque é isso que tu falou. Às vezes as pessoas já passaram por profissionais muito ruins. E como que tu vai confiar agora num outro profissional? E, na verdade, isso não está restrito só à área da saúde, Claro. nem só... Tá em todas as áreas. Uhum. Eu acho que isso é uma premissa muito grande para todas, desde as mais básicas às mais complexas. Quando tu contrata um serviço, vão existir intercorrências ao longo. E coisas básicas. Pede um café e aí o café não ficou bem como ele queria. Ou, era com açúcar, mas ficou muito açúcar. Então, assim, sempre vai ter que existir uma relação de confiança, entendeu? Tá, entre quem compra e quem vende. Assim, aproveitando te perguntando, pedir um café e não tá bom, assim, não tá quente, tá frio demais, tá? O que faz? Troca o café? Sim, troca o café, né? Se a pessoa não se agradou, mas são poucas as vezes que isso acontece. Né? Eles têm uma mão muito boa para fazer o café. Ela faz café muito mas, bem, né? O que às vezes, por exemplo, acontece, o nosso chocolate quente, por exemplo, às vezes as pessoas acham muito doce. Às vezes as pessoas querem lá um café, mas eles querem um café um pouquinho mais fraco, então eles fazem um pouquinho mais fraco. Ela sempre pergunta. A gente tem clientes, por exemplo, que gostam de café com leite, com muito pouco café e muito leite. Então isso também vai criando lá. Aí eles, aos poucos, vai tendo essa relação com os pacientes, então ela já sabe. Então tem pacientes que vão lá, que já foram várias vezes, ela já sabe como ele quer o café. E isso também é muito legal, porque isso vai mostrando, na verdade, essa relação, né? Que tu vai criando com os pacientes e aí eles vai tendo essa sensibilidade também, né? De enxergar o que cada um quer, né? Que legal. Bom, acho que a gente está praticamente, assim, quase uma hora de conversa, né? E eu acho que a gente conseguiu dar uma boa passada aí no Lupa. Eu acho que para encerrar, para a gente ir nas últimas considerações... falando um pouquinho da história, a gente analisa a clínica de olhos hoje, eu sempre separei ela em 6 setores, né? Que é o atendimento geral, o atendimento de urgência, as lentes de contato, o centro diagnóstico, o centro cirúrgico e depois um setor de olho seco que a gente montou. Então, ultimamente a gente fez uma expansão física, setor de olho seco, ali voltou a agregar com o centro diagnóstico pelo espaço e tudo mais, então a gente volta a ficar mais ou menos com 5 frentes, né? E o café, então, virou uma cesta de novo, né? A cafeteria da clínica, né? Então, acho que é realmente uma integração, assim, e é interessante que a Elisa, ela faz treinamento junto com o time, ela está junto, ela né? não é uma coisa específica do Lupa Café, faz parte de uma equipe da Gramática Clínica de Olhos. Mas aí eu te faço uma pergunta, que sempre fazem e sempre questionam. Por que o nome Lupa Café? É interessante, né? Porque sabe que a gente trabalha com... Apesar de lupa ser uma coisa... Lupa, objeto, né? Ser uma coisa comum e tal. Ela faz parte da retina clínica há muito tempo. As pessoas usam lupa quando tem degeneração macular, que não conseguem ler, por exemplo, sem auxílio. Então, lupa é um auxílio de visão subnormal. Né? Por quê? Porque ela magnifica a imagem
e faz, na verdade, ou uma facilitação para a mácula ou uma capacidade de ler com campo paramacular, que a gente chama, que é um pouco ao lado da área central da retina. Então é um artifício, né? E eu gosto muito de brincar com os projetos que a gente tem com nomes oftalmológicos, né? E como sempre nomes curtos, palavras monobissilábicas e tal, né? A gente gosta de fazer essa brincadeira. Então eu trouxe lupa, né? Para o café como um termo oftalmológico. Extrapolando um pouquinho, a gente brincou também com o Crio, que é o nosso cachorro, né? Com outros nomes da oftalmologia que são muito bons, assim, da gente falar e remetem a coisas muito legais, assim, de conquista técnica e tal. Então, lupa é uma brincadeira aí, com a lupa usada mesmo em visão subnormal. Associar né? a oftalmologia. Associar a oftalmologia a uma cafeteria, né? Essa é a ideia. Muito bem. Bom? Joia. Paty, obrigado pela conversa. Eu acho que sempre é legal a gente falar dos projetos, da história, da nossa visão de qualidade, de tudo, né? Dos desafios que a gente tem. Tu me acompanha desde o início, né? Tu viu tudo isso desde sair do papel, assim. Então é muito legal a gente compartilhar tudo isso e poder conversar um pouquinho e agora expor, né? Acho que esse vídeo vai estar rodando aí pelas salas de espera, o pessoal vai ver alguma coisa da nossa visão, né? E a gente convida, obviamente, que todo mundo vá ao Lupa, né? Mesmo que esteja consultando, mesmo que não seja só paciente cirúrgico, mas para tomar o expresso deles. É uma cafeteria aberta para todo mundo, inclusive quem não é cliente da clínica, obviamente. Sim, normalmente no horário de funcionamento da clínica, de segunda a sexta, das 8 até normalmente às 18 horas. Isso. Muito bem. Então, tá. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela participação.